Primeiro capítulo de número 13. Um profeta faz predição contra o altar. Esse episódio aqui, nós teremos um profeta do sul vindo até o norte, a Betel, para justamente proclamar juízos contra Jeroboão. Verso 1 diz: E eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti olha aqui, isso que é interessante, os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Esse profeta que veio do sul, não fala o nome dele, ele aparece de repente. Ele chega e dá uma sentença contra Jeroboão. E veja que Jeroboão estava justamente queimando incenso, algo completamente fora do padrão. Porque quem era autorizado a queimar incenso não era o rei, e sim os sacerdotes. Mas aqui não tem nenhum critério. E esse profeta entra, ele dá um juízo, ele clama contra o altar, e ele diz: olha, vai nascer um homem da casa de Davi, esse será Josias. E ele vai profanar esse santuário. Ele disse, ele vai pegar os ossos desses que queimavam incenso para deuses estranhos, no caso de culto diferente, e vai queimar os seus ossos sobre esse altar aqui. E na verdade isso vai acontecer, sabe aonde? No segundo livro dos reis, a partir do capítulo 22. Ali quando Josias ele faz uma grande reforma em Israel, ele vai justamente até Betel e vai profanar esse santuário aqui. Agora detalhe, quando Josias vai até o norte, o reino do norte já não existia mais, porque na verdade a Assíria já tinha destruído o reino do norte na ocasião. Mas o certo é, o Jeroboão estava queimando incenso, o profeta chegou, falou e disse, olha, tem mais, aqui no 3, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Ele estava dizendo assim, olha, esse altar aqui, ele vai ter uma grande rachadura e a cinza que está em cima vai cair para dentro do altar rachado, fendido. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer a si. Veja, o profeta chegou, condenou, falou, esse altar é ilícito, essa prática é errada e Deus vai destruir tudo isso aqui. E como prova de que é verdade isso aí, esse altar vai fender, ele vai rachar. Então, na verdade, o Roboão, ele fez o quê? Ele estendeu a mão para pegar no profeta, no homem de Deus, e quando ele estendeu a mão dele secou, ficou endurecida. E aí o que acontece? O profeta, o rei Jeroboão, ele fica assustado com aquilo ali. Ele achava que poderia tocar no homem de Deus, não aconteceria nada. Aqui diz no versículo 5, e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então naquele momento, imediatamente, o altar fendeu quando a mão dele estava dura, endurecida, para frente. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Mas olha só, olha o drama, esse profeta vem do sul, não tem nome, não tem nada, ele aparece, fala com o rei não gostou da palavra, tentou segurar o profeta, a mão endureceu. Quando ele foi pegar que a mão endureceu e o altar fendeu, logo em seguida. Aí ele pede para o profeta interceder por ele. O profeta ora a Deus e a mão do Jeroboão voltou ao normal. Olha quantas situações emboladas aqui. Aí a mão voltou como era antes. Verso 7. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Quer dizer, eu vou te honrar, vou te dar coisas boas. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Quer dizer, eu não como, não bebo, não paro, não faço nada.
Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Quer dizer, a ordem que eu recebi de Deus foi chegar, te dar a sentença e voltar, cara. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Agora o detalhe, você deve lembrar que Betel significa casa de Deus. Só que essa Betel aqui, que diz que é casa de Deus, estava completamente fora do padrão exigido por Deus. Então na profecia, Deus já dizia que Josias, que nasceria da casa de Davi, iria até ali, profanaria aquele santuário. E como nós sabemos, na época já tinha acontecido a queda do reino do norte. E ali, mesmo assim, Josias vai cumprir aquele ritual de profanação do santuário. Agora esse homem de Deus que apareceu, ele vai dar um mole aqui na frente, na verdade. Porque ele que foi tão sério, um comportamento exemplar diante de Jeroboão, ele vai cair na malha fina aqui do profeta velho. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos e o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. Carvalho é aquela árvore, não é frutífera, mas é grande. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Olha só, o profeta velho chegou para o profeta novo e chamou ele para comer na casa dele. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Aí que está o problema. Esse profeta aqui velho vai entrar em ação, vai mentir, e o homem de Deus vai entrar pelo cano. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Olha o problema. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Isso aqui existe até hoje, você sabe, né? Essas pessoas que dizem que Deus está falando com elas e tira o caminho total e o cara vai pelo cano. Deus tinha falado para o homem de Deus: não vai, não entra, não come. Aí o outro veio: não, eu também sou profeta. E um anjo de Deus falou comigo, aquela história toda. Sabe o que aconteceu? Ele caiu nessa lábia aqui e dançou. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Então a questão toda aqui também envolve, sabe o que? A questão do prestígio. Porque esse profeta aqui, chamado de profeta velho, ele está num reino corrompido, sistema corrompido. E se realmente Deus falasse com ele, ele chegaria e condenaria os atos de Jeroboão. E não fez isso. Então, na verdade, foi preciso vir um profeta do sul, que naquela época estava ainda dentro do correto, e deu a sentença a Jeroboão. Quando esse profeta aqui vê que aquele profeta novo, ele tem status, na verdade o que ele está querendo aqui é mídia, porque ele sendo visto ao lado desse profeta, do pronunciamento contra Jeroboão, que condenou os atos do rei, automaticamente ele teria novamente concorrência e acesso da população. Por isso que você entende o quanto ele queria que o profeta novo que veio de Judá repousasse na casa dele. Aí vai dar problema. 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, o que mentiu. E clamou ao Senhor, ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Olha agora a consequência. Olha agora a consequência. Porque aquele mesmo que mentiu em nome de Deus, agora ele falou, na verdade, inspirado por Deus. E o que aconteceu aqui?
o que aconteceu foi que o profeta de verdade entrou pelo cano. Isso demonstra que a soberania de Deus está acima de tudo. E até aquele que quer fazer o errado, se Deus quiser, ele vai mostrar o certo. Foi o que aconteceu. O mesmo que mentiu, agora falou a verdade. Uma hora inspirada pelo diabo, logo em seguida inspirado por Deus. E aí o que aconteceu? Aqui no 23. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu a água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Veja, ele falou, você não vai entrar na sepultura, sabe por quê? Porque ele morreria ali mesmo. Agora perceba o interessante, o leão matou o profeta, mas não comeu o corpo, e nem comeu o jumento também. Então ficou o jumento parado de um lado, o leão parado do outro e o profeta esticado no meio. Olha no 26. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão. Olha a cara de pau desse cidadão aqui. O profeta foi rebelde à boca do Senhor, sendo ele o cara que causou o problema todinho. E diz assim, o leão despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. 27. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Você sabe que albardar o jumento é preparar, colocar a sela, tudo, etc. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. Quer dizer, bonitinho parado ali, o cara morto, o leão mostrou que não matou por fome, matou por uma ordenança divina, e o jumento do outro lado. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento, porque é uma questão que é de surpreender, porque se o leão tivesse com fome, olha lá, matou o homem, comeu ou despedaçou o jumento, nenhum nem outro. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, também não atacou o profeta que foi lá, e esse daqui era mais digno de morte se fosse colocar do que o jumento que está do lado. Esse daqui foi mais jumento ainda. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo, ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo, morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Isso aqui já é um ponto profético, sabe por quê? A cidade de Samaria ainda nem sequer tinha sido edificada. É uma antecipação de Samaria, porque no futuro Samaria seria a grande capital do norte e o maior centro comercial daquela região. Mas na verdade não existia ainda. Ou é um ponto profético, ou foi acrescentado pelo redator posteriormente. 3.3. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, quer dizer, ele dava o valor que o cara queria. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Ou seja, o sistema estava errado, a adoração nos montes que era errado voltou. Ali você tem queimada de incenso, sacerdote dos mais baixos da terra, e o que o cara queria receber, ele enchia a mão do camarada e o cara era sacerdote de um alto daquele. E olha que era morro para tudo quanto é lado. E aonde tinha morro, tinha um ponto de idolatria. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Detalhe, quando nós falamos de altos aqui, eles começavam com o nome de adoração a Deus, o que até para Deus era errado, porque tinha um lugar correto para fazer isso, mas com o passar do tempo se misturava e se criava aquele secretismo religioso, misturando a cultura cananeia com pontos de Deus. Enfim, uma grande miscelânea foi feita ali, uma grande miscelânea,
e isso é reprovado por Deus, e na verdade Jeroboão, já no capítulo 14, vai ter uma sentença forte sobre a sua casa e sobre a sua genealogia. Este foi 1º Livro dos Reis, capítulo de número 13.